interrompendo só um minutinho, é interessante, é importante que a pessoa fale assim, olha, eu estou trabalhando numa empresa, mas esse trabalho é para mim, eu estou tendo prazer, boa parte do meu dia eu estou aqui, então eu estou crescendo, estou me desenvolvendo, estou curtindo, estou gostando. Esse pensamento auxilia a moldar melhor a pessoa para esse trabalho que você desenvolve? Auxilia, mas esse pensamento, se você não conseguir dar as ferramentas para ele se desenvolver, ele não passa de uma frase bonita. Entendi. A pessoa realmente tem que entender qual é o sentido do trabalho na vida dela. Então, porque aí ela vai poder perceber, sentido... aí ela entendendo sim. Tá voltando ao case. E aí o interessante é que a pessoa que tem o sentido do trabalho bem desenvolvido, ela não precisa ser motivada, porque o que tem de treinamento motivacional hoje nas empresas é uma coisa de louco. Mas por que as pessoas precisam ser motivadas 2, 3 vezes por ano? Porque não sabem o para quê de estar naquela empresa, o para quê daquele trabalho. Eu executo esse trabalho não por quê, por quê? Para ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minhas contas e não sei o quê. Mas tem o prazer de ter, não é? Não A é só convivência. prazer, tem milhões de coisas dentro cada um do tem trabalho. sua motivação. Então, voltando ao seu case, a questão. Aí eu fui chamada para trabalhar sobre a cultura, mas eu percebi que as pessoas nem sequer tinham uma ideia do que era um senso corporativo, por exemplo. Mas também percebi que a própria empresa não tinha estrutura para oferecer um plano de carreira que fosse um horizonte interessante para a maioria das pessoas. Então a questão do nivelamento estava muito confusa. Então havia problemas de fato de cultura, que não só a cultura da multinacional não conseguia penetrar a realidade nossa aqui, como as pessoas não entendiam bem o que elas estavam fazendo. Foi preciso trabalhar o sentido do trabalho com aquelas pessoas, por exemplo, mas depois também mexer em coisas mais estruturais, como plano de carreira e salários. E qual foi o resultado? O resultado está sendo muito bom, está sendo ótimo, porque as pessoas estão entendendo isso, estão conseguindo entrar nesse espírito. Então, mas a empresa também está se organizando de maneira a poder oferecer para os seus funcionários um lugar melhor para trabalhar. E o lugar melhor indica plano de carreira, melhor salário, mas também entender as motivações das pessoas e também permitir que as pessoas se expressem mais como elas de fato são. Agora, Flávia e Virgínia, é interessante que, tanto no trabalho de comunicação, no trabalho de valorização de imagem, no trabalho de inteligência ética, enfim, existe um elemento intangível, né? Que a gente sente, mas não pode matematizar. Mas de qualquer forma, as grandes empresas gostam de números, gostam de matematizar. Existe alguma forma de você matematizar num relatório? É óbvio, você vai mandar um relatório descritivo sobre tudo o que ocorreu, mas existe uma forma de a empresa matematizar, ou pelo menos olhar um número, um gráfico dos resultados do antes e do depois? Claro, esse é o ideal, porque muitas pessoas têm essa forma de ver, né? Elas só conseguem enxergar as coisas, estão habituadas, né? Essa maneira ou dos gráficos, ou enfim, de planilhas, etc. Então, eu tento colocar as coisas nesse nível também, para que possa ser percebido por pessoas mais de humanas e pessoas mais de exatas, digamos assim. Dá pra gente colocar nessa linguagem. Mas o que eu sempre friso é que, apesar daquilo estar disposto daquela maneira, se ela não se ampliar, se o líder que vai ler aquilo não se ampliar na sua capacidade de gerir pessoas, ele vai perder. Ele vai perder e a empresa vai perder. Eu digo que na nova corporação, o novo líder ele tem que ser um gestor de pessoas, ele tem que ser um gestor de processos e ele pode ser uma pessoa que entenda muito da área específica dele, mas não é ele que vai executar a área específica dele. Ele vai ter os braços direitos dele que vão executar. Por exemplo, o diretor de marketing vai ter os braços direitos, ou o braço que vai executar o marketing em si. Ele vai realmente trabalhar sobre as pessoas. Porque a empresa, a corporação vai se tornar cada vez mais um segundo lar para as pessoas. Então ela tem que ser boa. Só que tem uma questão. O próprio gestor tem que se autogerir. Muitas vezes ele não se autogere. Claro. Ele gera as pessoas e não tem esse poder. Então, quem não sabe e não consegue fazer a gerência de si próprio, não consegue gerir outros. Exatamente. Então, esse trabalho tem que ser feito pelos líderes de uma empresa sempre. A gente trabalha também com chão de fábrica e com todo mundo, mas os líderes têm que entender, eles têm que se colocar nesse lugar onde eu estou numa empresa e essa empresa tem que ser boa. As pessoas têm que ser pessoas bacanas. Tem que ser um lugar... Porque o que vai acontecer no futuro muito próximo? O que vai acontecer é que você não vai precisar ir para a empresa para trabalhar. Em muitas empresas já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Em muitas, de fato, você não vai precisar mesmo ir para a empresa. Uma vez ou outra. Então, as pessoas vão ver as empresas como comunidades, como a gente vê hoje a rede social. As redes sociais, exatamente. Entendeu? Então, eu vou trabalhar naquela empresa cuja linguagem de comunidade me interessa. A linguagem que você utiliza para a diretoria, por exemplo, para o top da fábrica e para o chão da fábrica, por exemplo,
É diferente? Não é muito, não. Não precisa. A gente, como é que se diz? Subestima muito a inteligência das pessoas. Eu trabalho com essa mesma linguagem, inclusive com jovens em situação de risco social. A gente pega os jovens, que são os meninos que moram na periferia, enfim, que têm uma dificuldade social muito grande, que sofrem muito preconceito. São jovens, muito jovens. Quer dizer, já qualquer jovem já é uma flor, né? Já precisa de um cuidado especial. Esses meninos precisam mais ainda. Eu uso essa mesma linguagem e eles usam na hora. Eu digo, vamos fazer não sei o que, semana que vem tá tudo feito. É mais Eles fácil, utilizam. inclusive? Eu acho mais fácil. Já Eles incorporam. usam. Eles usam. Eles não ficam tão cheios de nhenhenhen, entendeu? Porque a gente é adulto e depois, ainda por cima se for de uma determinada classe social, eu sei, eu já vivi, eu vi e tal. A gente vive muito pra fora, mas esse trabalho é pra você viver pra dentro. Já vem enrijecido de outras experiências, não é? Exatamente. Menos flexível, não é isso? Menos flexível. E esses meninos não, eles são flexíveis. Eu digo, não, então usa, você tem 3 opções para você usar durante a semana que vem você me traz o feedback. Isso ou isso. Não precisa você usar uma outra língua, você só precisa entrar na pessoa. Então você entra na vida da pessoa, mas eu sou a Flávia, entende? E o Zé é o Zé, e eu vou falar com o Zé, e o Zé vai falar comigo. E a gente vai conseguir fazer uma ligação, porque a gente está interessado um no outro. Falar em ligação e inteligência ética, uma coisa agora que me chama bastante atenção, acabamos de sair de um pleito eleitoral, congresso renovado, daria para fazer um trabalho lá, muito difícil, um desafio muito grande? Eu adoraria fazer um trabalho lá, adoraria imensamente, nossa, é um apelo, fica aqui meu apelo. Eu acho que a população deveria então pedir, porque veja bem, você acha que conseguiria mudar alguma coisa? Eu acho que eu sempre mudo alguma coisa, porque eu acho que o encontro com o outro é o que mais muda. Entende? Então, nem que seja uma mini coisa. E o encontro com interesses escusos não é mais forte? Não é mais forte, não. Por quê? Porque os interesses escusos, eles fazem parte de um enrijecimento, fazem parte de um automatismo, fazem parte de um não conhecer, de uma inconsciência, de não conhecer direito. E como eu dei o exemplo do domingo da família, sabe? Você pensa que você quer dinheiro. Isso é muito comum. Você pensa que você quer dinheiro, mas na verdade o dinheiro é um objetivo, mas ele vai ajudar você a cumprir um determinado valor. O que você não conhece é o valor. Então, por exemplo, você quer dinheiro para quê? Eu, Flávia, eu quero dinheiro para ser livre. Claro. Eu quero dinheiro para minha liberdade. Com mais dinheiro eu vou ter mais liberdade. Então eu quero mais dinheiro do que eu tenho hoje. Mas eu só quero dinheiro para isso. Para uma qualidade de vida melhor. Não, qualidade de vida melhor falou o Danon. Eu falei liberdade. Entendeu? Interessante. Eu falei liberdade. E você aí? Pensou a respeito? Para que serviria mais dinheiro na sua vida? É isso. É isso. Então o político, eu quero mais dinheiro, mas você quer mais dinheiro para quê? Então eu vou dar um exemplo interessante. Muitas pessoas hoje em dia se prega muito a independência financeira. Você tem que ser independente financeiramente. Por exemplo, sobre as mulheres, recai esse fardo a mais. Quer dizer, além de você ter que ser boa mãe, uma mulher bonita, inteligente, estudada, viajada, e uma ótima esposa, você ainda tem que ser independente. Gerente do Lar Fantástica. Gerente do Lar Fantástica, nada falta, tem umas crianças limpinhas, cheirosinhas e boas alunas. E além disso, você tem que ser independente financeiramente. É pouco trabalho, né? Enfim. Aí a mulher vai e realmente se mata e consegue, é independente financeiramente. Mas será que ela é livre financeiramente? Ou seja, será que ela pega esse dinheiro que ela ganha e faz com esse dinheiro o que ela quer? Ou esse dinheiro já está todo comprometido? Entendeu? Então, independência financeira não é sinônimo imediato de liberdade financeira. Até pode ser, mas não é imediato. Liberdade é uma coisa muito específica e que só você sabe qual é o tamanho da sua liberdade, ou o que para você representa a liberdade. Flávia Virgínia, a gente sabe que tem um componente muito importante que as pessoas não se dão conta, mas que na verdade, em pequenas doses, ele é motivador, ele é incentivador, e em grandes doses ele é paralisante, que é o medo. Você lida com esse fator medo. A gente é obrigado a lidar com esse fator medo. Não, no seu trabalho. Medos. Direto. A gente tem medos, entendeu? E como é que você organiza esse medo? Porque assim, medo é um negócio interessante porque dá em gente, não dá em poste. Os postes não têm medo, né? Então não é que você não, algo não por causa do medo. Não, você vai e faz não sei o quê com medo. Apesar do medo. O medo, aliás, se não existisse o medo, ele é um fator de proteção, inclusive. Então, biologicamente se fala isso. E psicologicamente o que você pode dizer? É que sendo de proteção ou não sendo, você vai ter que fazer. Agora, em excesso, ele paralisa. Lidar com ele. Tem pessoas que se paralisam por causa do medo. Muita gente. Tem que achar, tem bastante gente. Você tem que achar o jeito que desparalisa aquela pessoa. Agora, também é importante ver se ela não se paralisaria com outra coisa também.
porque aí a gente entra numa coisa de rotular que eu sempre evito, né? O medo ele pode ser paralisante. Será que a sua paralisia é mesmo devido ao medo ou é devido a outra coisa? Vamos tentar estudar isso melhor? E o seu trabalho abrange essa questão? Abrange, não do ponto de vista psicológico, eu não uso nem jargão psi, nem nada. Eu queria, só para finalizar, antes da última pergunta, a penúltima, né? Falar qual a diferença do seu trabalho com um trabalho realizado por psicólogo? Primeiro, porque eu não sou psicóloga. Isso é fundamental. E segundo, porque eu estou interessada em que a pessoa de fato haja apesar de qualquer coisa. Apesar do medo, não, mas você tem que fazer. Então eu tento instrumentalizar a pessoa, não para ela se entender e ficar feliz porque se entendeu. O meu objetivo não é só que ela se entenda. É que através da consciência ela haja. Porque o meu objetivo se eu estou numa empresa, o objetivo é que a empresa consiga cumprir as suas finalidades e os seus objetivos. Entendeu? Então ela faz copinho de papel, então ela tem que fazer mais copinho de papel e tem que dar mais lucro nesse fazimento de copinho de papel. Esse é o meu objetivo quando eu entro numa empresa. Não é fazer com que as pessoas da empresa sejam pessoas mais legais e eu fico feliz porque as pessoas são mais legais. Se elas são mais legais, mas isso não se traduz em resultados diretos para a empresa, eu considero que o meu trabalho não foi ideal. Entendeu? Interessante, interessante. Mais pra frente nós vamos falar nesse mesmo bate-canal aqui no YouTube com alguns clientes seus que se propuserem a dar entrevista para mostrar de forma prática tudo o que você vem falando de uma forma bastante interessante e empolgante. Para finalizar, agradecendo essa entrevista, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o internauta a respeito do seu trabalho e que você aí de casa, você aí do seu trabalho, consulte a Flávia para que possa entender mais. Nós estamos vivendo uma nova era, uma série de novidades acontecem e eu acho que no ser humano também isso deve acontecer. Então, por favor, Flávia, mais uma vez agradecendo o seu tempo e sua entrevista. Eu é que agradeço você. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho recebido muitos e-mails, muitas comunicações das pessoas dizendo, olha, suas palavras me tocaram porque eu também me sinto meio perdido, ou eu não estou fazendo aquilo que eu gosto e eu não sei como fazer essa mudança. Claro que mudar é o mais difícil. Claro que mudar é o mais difícil. É por isso que a gente tem que se instrumentalizar para fazer as mudanças. E eu penso que o mais importante é a gente descobrir qual é o chamado que está acontecendo. Para que você faria determinada coisa? Para que você se manteria nesse emprego? Para que você se manteria com o nível de conhecimento que você tem? E também o contrário, para que você mudaria de emprego? Para que você aumentaria o seu nível de conhecimento? Quer dizer, o para quê? O para quê eu acho que é a grande pergunta que guia a gente por esses tempos onde tem tanta novidade. Para que você tem que ler todos os jornais? Para que você tem que ter tanta informação? Se você não consegue utilizar essa informação, não seria melhor talvez ficar menos informado, deixar mais espaço dentro da cabeça? A vida não ficaria mais leve se a gente fizesse assim? Mas não estaria fora, ou não? Fora do quê? Aí que tá, tem que ser para quê? Pra quê? Sem o pra quê não há vida inteligente, entendeu? Sem o pra quê a gente não consegue se manter coeso. Porque a gente se entope de muitas coisas que não têm função nenhuma na nossa vida, que não cumprem nenhum sentido. Uma delas é a informação em excesso, entendeu? Pega 3 informações e trabalha essas informações e vê se você se transforma num ser humano melhor. Porque sobre isso, Danon, eu procuro me focar nos meus estudos na realidade latino-americana, que é a minha paixão. Então eu estudo modos de conhecer latino-americanos. E uma coisa que eu reparei da diferença entre o conhecimento nativo das Américas, que as pessoas chamam de indígenas, mas eu não utilizo essa palavra, por um motivo simples. Quem vem da Europa é europeu, quem vem da África é africano, quem vem da Ásia é asiático, mas quem só existe nas Américas é o quê? Indígena. Não, tipo, não dá. Então, para mim, americanos são o que as pessoas em geral chamam de indígenas. No conhecimento típico dessa terra, saber para ser. Saber para ser. Então você sabe mais e você vai ser mais. E eu me interesso por essa forma de estar no mundo, entende? Para que você saberia mais? Para ser mais, para ser melhor. Então as informações que a gente recolhe, a meu ver, elas são mais importantes e mais interessantes se elas nos ajudam a transformação numa pessoa melhor. Então, o que eu digo para o internauta é, talvez haja muitas saídas na sua frente que você não esteja vendo, porque está pensando com um pensamento muito formatado, muito informado, e que não diz respeito a quem você verdadeiramente é. Queira ficar consciente.